são as métricas de produtividade que você acompanha no seu time de pré-vendas? No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês a diferença entre métricas de produtividade e métricas de desempenho. E eu vou trazer também alguns exemplos de métricas de produtividade, de índices que vocês conseguem acompanhar no dia a dia do time comercial. Enquanto natureza, elas são um pouquinho diferentes. As métricas que são ditas como métricas de desempenho, elas estão relacionadas ao resultado final que aquele time ele precisa obter. No caso do time de pré-vendas, qual é o resultado que nós buscamos? Leads qualificados. Em algumas empresas, na maioria delas, acredito eu, a gente também tem o agendamento de reuniões. A gente tem leads qualificados que resultam em reuniões agendadas. As métricas de produtividade, elas estão relacionadas ao fazer do dia a dia. O que esse time está fazendo no dia a dia? Qual que é a rotina dele que está levando ele a alcançar esse determinado desempenho? E aí a gente tem um ponto importante aqui, que é a importância dessas métricas para a gestão. Por quê? Eu costumo falar assim que quando as coisas estão indo bem, ninguém vem questionar a gente nada, né? Enquanto as coisas estão caminhando, está tendo resultado, está tendo venda, o faturamento está crescendo, está tudo ótimo. Quando as coisas começam a degringolar, vai vir alguém para perguntar: poxa, o que o time está fazendo? Por que não está tendo resultado? Sobre as métricas de produtividade, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu vou trazer, vou falando as métricas e vou trazer aqui alguns comentários. É importante vocês analisarem o contexto da empresa de vocês, dos recursos que vocês utilizam para prospectar, para fazer ali o processo de vendas, né? Sejam softwares, plataformas, canais de comunicação com clientes. É importante ter tudo isso em mente. Como eu não tenho o contexto de cada um que tá me assistindo agora, né? Eu vou trazer aqui uma análise geral e vou tecer alguns comentários. Em relação às ligações realizadas, é uma das principais métricas. É importante a gente ter um volume preciso, o número de ligações que estão sendo realizadas por dia. E aí aqui a gente tem algumas nuances, que é saber analisar se as ligações realizadas, elas estão sendo concluídas, eu consigo escutar essas ligações que estão sendo realizadas, eu consigo dar um feedback sobre essas ligações, eu consigo ter ali o número de ligações que estão na caixa postal, por exemplo, porque isso tudo pode trazer um viés para o seu dado final. Eu posso ter ali um dado que me fala que o pré-vendedor ele fez 50 ligações em um dia, mas dessas 50 ligações só 2 foram atendidas. E aí, qual que foi a efetividade daquele trabalho realizado se eu só conversei com 2 pessoas? Então, a gente tem aí duas métricas diferentes, o número de ligações que foram feitas e o número de ligações que foram atendidas. Dessas ligações atendidas, quantas que resultaram de fato em um agendamento ou que o pré-vendedor ele conseguiu qualificar ali, ter todas as informações e encaminhar para o vendedor. E aí a gente tem aí também uma outra métrica. Dentro dessa questão de ligações, a gente consegue ver quantas ligações caíram em caixa postal, aí vai depender do software que você utiliza para fazer ligações. A gente consegue entender também se essas ligações elas estão sendo atendidas e o pessoal está batendo o telefone ou se elas nem chegam a ser atendidas, que é um outro um índice, né, um número que é interessante da gente entender também, porque tudo isso consegue fazer associações com o contexto ali do pré-vendedor, que conversa com o que eu falei anteriormente, que é entender, poxa, ele está ligando muito, mas ele liga só depois das 3 horas da tarde. E aí? Por que ele está tendo pouco resultado e o outro pré-vendedor que liga 1 hora de manhã, 1 hora antes do almoço e 1 hora à tarde, está fazendo muito mais agendamentos que ele? Será que é o ponto da quantidade ou será que é o ponto da distribuição do horário? Então, a gente tem aí outra métrica importante, que seria o horário que está sendo feita essas ligações, considerando aí o quadro geral da análise desses dados. A gente pode ver também o tempo em linha, quanto tempo que esse colaborador ele está ficando em linha com o cliente. E aí, gente, não é estimular de forma talvez até um pouco forçada o,
o pré-vendedor a ficar em linha conversando com as pessoas, né? Porque às vezes a gente pode ter uma pessoa ali com, né, uma certa tendência de falar mais, e aí se a gente dá um input desse, fala, poxa, seu tempo em linha está pouco, ele vai se sentir ali na obrigação de falar mais, e às vezes já é uma tendência dele, e não necessariamente isso vai trazer mais resultados de agendamento e qualificação. É muito importante a gente entender com quem que a gente está falando ali também, no que se refere à gestão da rotina, do time, das atividades. O que é esse termo LUD, né? São leads únicos trabalhados por dia. Então, quantos leads nós contatamos por dia? Nós podemos analisar também os contatos realizados por dia. Verônica, qual a diferença do LUD, que são os leads únicos abordados por dia, e dos contatos realizados por dia? O lead único significa que você falou com uma pessoa diferente, ou seja, eu falei com 20 pessoas diferentes no dia de hoje. Contatos. Eu fiz 2 tentativas de ligação, eu mandei 2 mensagens de WhatsApp, mas esses 4 contatos era para falar com a Ana. Então, a Ana é um lead único. Na verdade, eu tive 4 ações. Eu mandei 2 mensagens de WhatsApp e eu fiz 2 tentativas de ligação, mas o meu objetivo final era falar com a Ana. Quando a gente faz o acompanhamento dos leads únicos trabalhados por dia, a gente pode ter uma sensação mais precisa de quantificar, de fato, qual está sendo a minha produtividade ao abordar clientes efetivos, clientes que realmente, leads, né, potenciais clientes, que realmente estão ali dentro da minha perspectiva de fazer uma ligação, de fazer uma reunião, um agendamento. Porque às vezes a gente tem na operação a oportunidade de gerar muito volume de dado. Então, a pessoa que ela está atenta a isso, ela consegue gerar um volume grande de dados, mas às vezes ela não está fazendo isso de forma eficiente. Ela está tentando falar muitas vezes com a mesma pessoa. E isso, obviamente, que depende do contexto de cada empresa, né? Mas se a gente está trabalhando em volume, se a gente tem um volume de lead interessante para ser trabalhado, o lead único ele ganha um brilho especial aqui para a gente garantir que a gente está fazendo ali o esforço no sentido correto, que a gente não está trabalhando ali, insistindo numa mesma pessoa, às vezes uma manhã inteira, 1 hora do dia, sendo que a gente poderia estar dividindo esse esforço para conversar com 10 pessoas, ao invés de conversar com apenas uma. Porque vendas é matemática, né? Quanto mais pessoas eu conversar, sendo, obviamente, um esforço adequado, tá trabalhando com quem tem sentido eu trabalhar, dentro desse espectro, quanto mais pessoas eu falar, maiores são as chances de eu fechar uma venda, né? Ou fazer um agendamento, fazer uma qualificação adequada. Vou fazer um outro vídeo sobre as métricas de desempenho e como que isso comunica com a meta do time, como que isso comunica com a meta no modelo OTE também, que a gente direciona ali os ganhos relacionados com as metas alcançadas. Será que a gente usa a meta de produtividade como meta que está relacionada ali à remuneração variável, né? Ao retorno financeiro? Será que isso faz sentido? Então, tem bastante coisa interessante para a gente conversar